Oi, tudo bem? Bom dia. Graças a Deus estamos aqui na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo e todos os anjos do céu estão aqui com nós e com vocês também, graças a Deus, né? Então hoje eu vou ler aqui João 14, 15 e 16, tá bom? Então, Jesus promete o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, né? Para que fique conosco para sempre. Então, Jesus, ele deixou, né, o Consolador para nós, né? Que é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo, né? Porque Jesus disse, eu vou, mas deixo aqui o Espírito Santo. Por isso que a gente fala tanto em Espírito Santo, né? Porque a gente quase que tem a obrigação de ter o Espírito Santo, né? De Deus, né? Porque ele deixou aqui para nós, né? Ele não deixou a gente sem nada assim, né? Deixou o Consolador, né? Então, se me amais, né? A prova de amor que Deus exige não são palavras, mas obediência aos seus mandamentos. Eu sempre falo, né, de obediência aos seus mandamentos, né? Ele tem o domínio e o direito de determinar seus estatutos ao ser humano. Ele tem, né, um dever, direito, né? Portanto, cabe àquele que lhe teme provar o seu amor com consideração e submissão à sua palavra. Cabe a cada pessoa, né? Obedecer, ser submisso, né? Isso é muito importante, né? A obediência é o grande vínculo entre o homem e o Altíssimo Deus, né? Pois por meio dela, ele reconhece a autoridade, a grandeza e a sabedoria divina. Que maravilha, né? Tudo isso, né? Como Jesus, né? Deixou tudo que é de bom, né? Para nós, né? Então, ali também diz, né? Eu rogarei ao Pai, né? A descida do Espírito Santo se daria mediante intensa súplica do Senhor Jesus ao Pai. Olha, acho que eu nunca li isso aqui ainda, que foi, né? A descida do Espírito Santo se daria mediante intensa súplica do Senhor Jesus ao Pai, antes de ascender aos céus. O Filho do Altíssimo não quis deixar sua igreja órfã, por isso rogou para que o Consolador fosse enviado. Ele rogou, né, assim, para que o Espírito Santo fosse, que a igreja não ficasse órfã, né? Então veio o Consolador enviado. O Espírito Santo possui a mesma natureza, os mesmos atributos e os mesmos propósitos divinos, o que possibilita que o Pai e Filho continuem com seus servos na terra. Que beleza, né? Que maravilha, né? Então, aqui no 16 também tem assim a explicação, né? A expressão consolador, né? É uma tradução do grego para kletos, deve ser consolador, né? Do grego consolador. A palavra usada para denominar o advogado ou a testemunha que presta assistência no tribunal. Aplica-se também à pessoa que permanentemente fica junto a outra para ajudá-la e protegê-la. Puxa, né? Veja que tudo isso é sublime descrição do Espírito Santo, que também é considerado conselheiro, intercessor e fortalecedor. O Senhor Jesus foi o guia, o instrutor e o protetor enquanto esteve com os discípulos. Que maravilha, né? Ele os sustentou nos fracassos e nas tristezas e suportou os erros deles como um fiel amigo. Ele era um fiel amigo, né, dos seus discípulos, né? E agora que iria partir, não os deixaria sozinhos, pois prometeu enviar o Consolador. Embora o Espírito Santo seja uma pessoa distinta da Trindade, ele é igualmente Deus e cumpre
perfeitamente o papel de amparar, guiar o homem rumo à vida eterna. Por isso que nós temos que obedecer, né? Que tanta coisa é Ele que vai encaminhar, Ele que vai levar nós à vida eterna, né? Nossa, né? Tanta coisa, né? Não custa nada, né? A gente falar mais sobre Ele, né? Tem pessoas que não gostam de falar de Jesus, mas não gostam mesmo. Parece que irrita, né? Assim, né? Mas seria tão bom se todos falassem todo de graças a Deus, ó meu Jesus, ó meu querido Jesus, né? Porque ele é maravilhoso mesmo, ele faz tudo isso, né? Teve paciência com os discípulos ali, tudo, né? E nunca não fez um erro quando esteve aqui na Terra, né? Tudo que ele deixou é a verdade, é o dia de hoje para nós, né? Então, por isso que eu digo, né? Sempre convido vocês, né, para irem à igreja, né? E que vocês vão ouvir tantas coisas boas, tanta coisa bonita, que a vida da pessoa muda como muda mesmo, assim, do dia para o outro, assim, puxa, a minha vida mudou. Puxa, escutei essa palavra, né? É tão bom, tão bonito, né? Porque falar de Jesus, quando a gente conversa com pessoas que gostam de Jesus, não tem fim a conversa. A gente ficaria, né? Até a noite toda, assim, falando de Jesus, né? Mas quem não gosta, irrita-se, né? Não gosta mesmo, né? Não sabem que Jesus é Deus, né? Que Ele se fez homem, né? E veio aqui para ensinar todas essas maravilhas aqui para a gente, né? Então, é isso que eu tinha que falar hoje, tá bom? Então, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Tchau. Amém. Graças a Deus. Amém.